No Jornal da Módulo FM desta quinta-feira, eu converso com o Paulo Storani, né? Primeiramente, seja bem-vindo aqui à cidade de Patrocínio, você que ontem proferiu uma palestra na 7ª edição do Mapa da Mina. Bom dia, Rádio Módulo FM. Bom, primeiramente, um bom dia a todos os ouvintes, agradecer a recepção que fizeram aqui para mim em Patrocínio. Me desculpar pelo ano passado, realmente um problema do Rio de Janeiro na área de segurança pública fez com que meus compromissos tivessem que serem não cumpridos por conta de uma emergência no Rio de Janeiro. Mas muito obrigado, gostei muito da interação com o público. Acho que os princípios que foram apresentados repercutiram muito bem, pelo menos para promover uma grande reflexão nas pessoas, nos empresários, nos estudantes, nos moradores aqui da cidade, sobre aquilo que nós falamos sobre alta performance e alto desempenho. Então, muito obrigado mais uma vez. Paulo, gostaria que você contasse um pouco da sua história, né? Você foi do BOP, como é que é? Gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, da sua vivência aí. Bom, foram 17 anos de polícia, 5 anos do Batalhão de Operações Especiais, inicialmente como um capitão que chefiava uma seção de instrução especializada, mas também como o comandante de uma das equipes operacionais, que era a equipe Alfa, que é retratada até no filme Tropa de Elite. E posteriormente, quando interrompi minha carreira para ser professor, durante 10 anos pelo menos, eu continuei trabalhando na segurança pública, como um pesquisador, mas também como um gestor público, onde eu me qualifiquei para isso. E o que me trouxe realmente a Patrocínio, aquilo que tem me feito ao longo dos últimos 9 anos, ministrando palestra no Brasil inteiro, foram esses princípios que eu apresentei na palestra de ontem, falando sobre as equipes de alta performance e o porquê no Brasil as pessoas ficaram tão interessadas e tiveram uma expectativa muito grande para tentar entender esse fenômeno da tropa de elite, né? Porque é um ponto fora da nossa curva, parece distante da nossa realidade por conta de uma própria cultura, né, que nós nos pautamos no Brasil, que é do mediano, é do mais ou menos, é da mediocridade. E quando você vê um grupo que faz o melhor, lógico, as pessoas querem entender qual é o mapa da mina. Então, me trazer nesse momento, como me trouxeram ontem aqui, nessa 7ª edição, é muito importante para as pessoas refletirem e colocarem esses princípios nas suas práticas diárias, pensando no outro, pensando como preparar o outro, como se preparar, e juntos, como equipe, podemos fazer melhor. Agora, você citou aí, Paulo, com relação ao filme Tropa de Elite, né, que é sucesso, né, de público no Brasil. Agora a questão, você auxiliou, né, no desenvolvimento do filme Tropa de Elite? Bom, na verdade eu fui consultor do filme, mas inicialmente eu havia sido entrevistado pelo Zé Padilha, pelo diretor, pelo coprodutor Rodrigo Pimentel, que é um ex-capitão do BOP, que auxiliou o Zé Padilha nesse processo, para um documentário que iria se chamar Tropa de Elite. E que diante de todo o trabalho que eles fizeram e da oportunidade que eles viram, transformaram o que seria um documentário num filme, baseado nas experiências que eles ouviram das pessoas entrevistadas. Então o filme é baseado em fatos reais. E esses fatos reais inspiraram personagens, inspiraram aquela situação e provocou tanta reflexão e discussão e críticas, né? Então um filme realmente de segurança pública, na verdade, um filme, e eu reputo, como o primeiro filme policial brasileiro, porque todos os outros filmes, na verdade, contam a história de bandidos, né? Quando você fala em Carandiru, é um filme de bandido. Quando você fala em Meu Nome Não É Johnny, é um bandido da classe média. Quando você fala Pichote, é um bandido pequeno. Quando você fala 400 contra 1, são 400 contra 1 bandido, né? E tantos outros filmes no Brasil. Tropa de Elite veio ser o primeiro filme policial, e as pessoas que assistiram transformaram um policial em herói, Capitão Nascimento, né? Por quê? Porque é uma pessoa comprometida, uma pessoa que busca fazer o melhor, embora cometa erros, sem dúvida nenhuma, embora descumpra a lei, mas ele pensando fazer o seu melhor. E isso fez com que as pessoas refletissem sobre o seu papel e como funciona, né, a administração pública brasileira, como funciona o político, a mentalidade de um político brasileiro, como viram no filme Tropa de Elite, e como nós estamos presenciando agora no Brasil com todas essa série de escândalos que nós estamos acompanhando. Nada diferente daquilo que o Tropa de Elite 2 mostrou. Paulo, você viu uma realidade que é a realidade do Rio de Janeiro, né? Agora trazendo aqui para as pequenas e médias cidades. De que forma, Paula, na sua opinião, combater a criminalidade nessas cidades pequenas, né? Pequenas e médias que eu citei aqui agora? Primeiramente, é uma constatação óbvia, elementar para quem pesquisa segurança pública, é que as políticas públicas que são desenvolvidas, por melhor que sejam os formuladores, existem excepcionais profissionais nessa área, mas o governante, que é o governador do estado,
que, segundo a própria Constituição Federal, no capítulo que trata da segurança pública, o Estado é quase que responsável pelo sistema de segurança pública local, envolvendo os municípios. Os municípios só têm uma competência muito localizada com suas guardas municipais, mas que tem um direcionamento específico. Precisamos até evoluir isso, mas os nossos governantes, governadores de estado e o próprio presidente da República, como a última que nós tivemos, um total desinteresse em pensar políticas de médio e longo prazo. Ao longo dos meus 33 anos de vida pública, as políticas são sempre de curto prazo, para resolver problemas imediatos, sem pensar no médio e longo prazo, é no futuro. É o que vai acontecer depois de 4 anos de medidas que forem tomadas que deverão ter reflexo. Então, num país que desconsidera o valor da educação, é lógico que vai desconsiderar o valor da segurança e da saúde e assim por diante. Então apostamos sempre nessas medidas que atendem um interesse imediato local de um grupo de A, B ou C, de pessoas que têm uma demanda a ser atendida, mas não aquela que realmente, efetivamente, poderá promover mudanças significativas na área social. É pela educação, pela saúde, terão impacto sim na segurança. Nós não pensamos nisso. Apostamos ao longo desses 30 anos nessas políticas de curto prazo. Por isso que a gente acha que polícia resolve tudo, né? Mais gente, mais policiais, mais efetivo policial, mais arma, mais viatura, vai resolver um problema que na verdade é uma consequência de uma causa não tratada. Então, enquanto o nosso governador do nosso estado não se preocupar com isso e falar para a população, em apresentar um plano de governo convincente que mostre o porquê disso, enquanto apostar naquela medida de curto prazo, em que resolve tudo, medidas simples para situações tão complexas, nós vamos continuar tendo esse cenário e cada vez mais as cidades do interior dos estados vão sofrer mais. Inicialmente a gente tinha muito focado nas capitais. Não. O interior está pagando um preço caro por isso, porque aquele criminoso lá não tem mais espaço na capital e vai buscar o interior. Aquelas cidades pujantes, aquelas cidades com uma economia muito forte, como Patrocínio, e isso é preocupante. Por quê? Porque estamos apostando ainda nessas medidas de curto prazo. Se pensarmos mais adiante, pensarmos em deixar algo melhor, um legado melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, com certeza nós iríamos produzir algo melhor do que como estamos produzindo hoje no Brasil. Paulo, bacana que a pergunta que eu ia te fazer é essa aí, né? Porque a gente antigamente só observava os grandes casos, né, de segurança acontecendo nas capitais. E hoje, né, as cidades pequenas, o interior, né, isso também é realidade hoje em dia, né? Esses casos, falta de segurança que está. Sem dúvida nenhuma. Vamos tomar exemplo o estado de Minas Gerais. Nós estamos falando de um estado tradicionalmente muito forte, que foi berço de vários líderes da nação, embora em alguns tempos para cá a coisa não tenha surtido tanto a ser feito. Um estado que tem uma das melhores polícias militares da federação, a PM de Minas, uma das melhores do país, em termos de disciplina, em termos de cultura, em termos de planejamento, em termos de pesquisa feita pelos seus próprios policiais militares. E com isso tudo, não é suficiente para resolver um problema tão complexo que a polícia não vai dar solução para toda essa complexa teia de situações, muitas elas de fundamento social, e a gente quer separar a questão de segurança pública da questão social. É a mesma coisa separar a questão de segurança pública e a questão de educação, né? Elas são interligadas, elas são intervenientes, elas são complementares. Então isso requer uma capacidade do governante que parece que até hoje nós não tivemos alguém com essa capacidade de entender, de convencer, de propor e colocar em prática algo que realmente possa produzir um efeito mais adiante para os nossos filhos. Como é que você explica também alguns casos também, hoje em dia no Brasil, é realidade, você foi militar, casos que acontecem também com a nossa própria polícia. Aí não quero, evidentemente, é claro, citar só Rio de Janeiro, mas isso é em todos os estados, né? A corrupção. De que forma também trabalhar isso aí? Volta à questão da educação, né? Falo isso como sou professor de 4 universidades, faço parte de 2 grupos de pesquisa na área de segurança pública. Nós temos uma tendência a achar que o problema da segurança é a polícia, né? Bom, da mesma forma, e achamos que o problema da política são os políticos. Eu tenho que acreditar, né, nessa hipótese de que não existe um governo corrupto e uma sociedade honesta. Da mesma forma que não vai existir, né, uma sociedade corrupta e políticos honestos. Da mesma forma a polícia. Então, volta a questão da educação. Aqueles valores morais que a gente aprende no primeiro momento, em família,
posteriormente na escola e logo em seguida em sociedade, quando a gente passa a conviver com as pessoas. Então são 3 ambientes sociais onde a estrutura de valor que você aprende inicialmente dentro de casa será testada nesses dois campos, escola e sociedade. Que reforço nós estamos tendo em relação a isso? Qual a preocupação dos pais em ensinar o que é certo e errado para os seus filhos? E depois encontrar isso nas escolas? Que modelos de desvio de conduta, por exemplo, de políticos que sabidamente cometem irregularidades? Porque policial ainda é facilmente identificado e punido. As instituições policiais no Brasil, principalmente militar, mas também a civil, são aquelas que mais identificam e que punem seus integrantes, inclusive com exclusão dos seus quadros. Mas você vê uma dificuldade muito grande em identificar e punir um político, por exemplo, que se apropria de um recurso público, que desvia recurso, que usa a sua função em benefício próprio ou de grupos de interesse. Então, se essas pessoas saírem ilesas numa situação como essa, que mensagem está sendo dada para esse jovem? Como é que um pai ou uma mãe pode mostrar o que é certo e errado para um filho, quando pessoas como essa se locupletam e saem vitoriosos em determinadas circunstâncias? E que ficam bradando aos 7 ventos, principalmente na mídia, que são honestos quando sabidamente são desonestos. Só falta provar. E uma lei, uma justiça tão morosa, uma lei tão permissiva como a nossa, então é uma estrutura que tem que ser revisada. Se a lei é morosa e a justiça é lenta, nós temos que revisar para que ela seja implacável. Por quê? Com os policiais, principalmente militares, por um rígido regulamento disciplinar policial militar, são identificados e punidos, com todo o direito que eles possam ter. Por que não o mesmo modelo para corruptos na nossa classe política? Então, nós vivemos esses paradoxos de uma estrutura de moral, estrutura de valores, que muitas vezes não encontram respaldo na sociedade. Temos que repensar isso tudo. Como a escola pode reforçar aquilo que os pais ensinam? Como a própria sociedade pode cobrar isso? Então nós somos conhecidos no mundo inteiro, o brasileiro, por esse jeitinho, essa forma de você se desviar da norma. É você adequar as normas aos seus interesses, não é isso? Então temos que repensar isso tudo. A partir dessa reflexão e do grande desconforto que irá gerar por conta de uma readaptação de toda uma sociedade para uma forma de pensar, sentir e agir, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, mas que as pessoas respeitem a lei. Isso vai demorar pelo menos uma geração, pelo menos, para chegarmos a esse resultado. Paulo, a prevenção é a melhor forma e essa prevenção ela tem que ser destinada a, no caso você citou muito aqui, a educação já? Sem dúvida nenhuma. Vamos transformar isso em termos econômicos, né? Existem teses de alguns países que $1 investido na prevenção, você poupa 3 nas medidas reparativas ou na repressão. Então, a prevenção ela vai ser sempre estrategicamente mais inteligente e economicamente mais barato. Então, ela é minimamente inteligente, né? E nós ainda apostamos em medidas repressivas. A gente vai resolver todo o problema, como eu disse anteriormente, segurança pública, com mais polícia e com mais armas e com mais viaturas. Educação, a gente acha que é o suficiente construir escolas. O Brasil tem bastante escola, sem dúvida nenhuma, mas é de qualidade? Professor bem remunerado, professor bem preparado, uma educação que vai cobrar do aluno resultado, ou uma educação permissiva que vai fazer com que o aluno passe de séries sem muito esforço para isso. Que cidadão é esse que nós estamos preparando para o mundo? Para um mundo onde você tem que competir no mercado de trabalho, competir por um espaço, onde o mais competente e aquele que mostra mais vontade é aquele que vai ter seu espaço. Então temos que repensar toda essa estrutura. Hoje, pensando numa escola tolerante, eu acho certo. As pessoas hoje têm que respeitar os direitos das outras pessoas, fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, esse um princípio minimamente cristão, mas mesmo assim, nós não estamos querendo que as pessoas sejam tolerantes, mas não competitivas e produtivas. Então, que país nós estamos querendo gerar, né? Então, nós temos hoje grupos políticos e ideologias nesse sentido, que podemos permitir tudo, não restringir nada, mas quando o problema surge, você tem uma resposta, né? Por exemplo, de descriminalizar a droga quando é um problema tão complexo por uma situação, uma medida tão simples. Da mesma forma que, para resolver problema de armamento, cria o desarmamento, ninguém tem arma e acha que vai resolver o problema da segurança. Eu fui um adepto na época do desarmamento, de toda aquela movimentação para criar a lei do desarmamento, que a minha preocupação era simplesmente o seguinte: eu concordo até com a relevância de desarmar a população de bem,
para que crimes não sejam cometidos por elas. Mas tirar o direito das pessoas se protegerem quando o Estado não garante isso para o cidadão, isso é minimamente covarde com as pessoas. Então, por uma questão de coerência, eu fui a favor da manutenção das pessoas que continuarem o direito de portarem sua arma de fogo, adquirirem, mas de uma forma rígida, de uma forma controlada, e aí vem todos os sistemas brasileiros que acabam falhando também na fiscalização. Isso é muito complexo, e a sociedade e as soluções também. Mas nós temos que ter minimamente uma capacidade de sentar, planejar, projetar um cenário futuro e se preparar para ele. E com certeza, educação, volto a dizer, é um passo fundamental para podermos sairmos dessa situação. Muito bem, Paulo, quero agradecer pela participação conosco aqui na Módulo FM, pela aula também aqui, hoje aqui na Módulo FM, que você possa retornar outras vezes aqui na cidade de Patrocínio, que você leve o carinho aqui da Rádio Módulo FM. Eu que agradeço o carinho que eu fui recebido aqui em Patrocínio, obrigado pela Módulo FM, agradeço a paciência dos ouvintes por nós estarmos falando aqui todo esse tempo, espero que essa discussão que foi apresentada na palestra e nesse momento, nessa entrevista, produza reflexão nas pessoas que passam a cobrar mais dos nossos políticos, passam a cobrar mais daqueles projetos de governo que muitas vezes nós queremos facilidades quando a gente sabe que uma situação é difícil e muito complexa. Vamos apostar nisso, vamos apostar que temos capacidade sim quando começarmos a escolher melhor nossos governantes e cobrar deles aquilo que eles prometeram. Enquanto nós ficarmos esperando passar 4 anos para promovermos essas cobranças, nós vamos continuar pagando um preço muito caro em razão desse tempo perdido. Muito bem, recebi hoje nessa quinta-feira aqui o Paulo Storani, que realizou ontem uma palestra de 7ª edição do Mapa da Mina. O Jornal da Módulo FM fica por aqui, de volta na segunda-feira. Amanhã tem a Leide Carvalho com a Mesa Redonda. Um abraço.